E aí, galera, para quem não me conhece, meu nome é Danilo Macedo e eu tenho uma palavra para vocês. Bom, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre algo que tem acabado com o cristianismo verdadeiro, sabe? Tem destruído a base do evangelho, que é o amor. E o que é isso, Danilo? O farisaísmo, a hipocrisia, mano. O que é farisaísmo? Farisaísmo é o que os fariseus fazem. E o que é fariseu? Fariseu é aqueles caras da época de Jesus, manja? Que ficava procurando os defeitos de Jesus, ficava procurando os erros de Cristo, ficava procurando ali aonde ele ia falhar e qual seria o erro dele, ficavam procurando o que acusar Jesus. Esses eram os fariseus. Fariseus eram aqueles caras que não davam o braço a torcer, que faziam questionamentos para Jesus, tentando colocar ele numa posição desconfortável, onde ele não tivesse a resposta para a pergunta. Mas Jesus sempre tinha resposta, e na maioria das vezes a resposta fazia os fariseus se calar, porque a resposta que Cristo dava era a verdade. E os fariseus achavam que era dono da verdade absoluta. Só eles sabiam de tudo, só eles estavam sempre certos. E esses eram os fariseus. E infelizmente, as pessoas têm entrado no mesmo caminho desses caras. As pessoas têm entrado no mesmo ramo, têm feito a mesma coisa que eles fazem. Como assim, Danilo? Bom, hoje a gente vai ver que os cristãos perdem muito tempo mesmo falando sobre o defeito do outro, falando sobre o erro do outro, falando que não, esse cara aqui, ó, tá errado. Não, essa cristão aqui não é tão crente assim, olha o que ele faz. Não, isso daqui tá errado, vocês não podem fazer desse jeito. Cara, por que vocês não focam em amar as pessoas? Sabe? Hoje em dia a gente perde tanto tempo, mano, criticando, apontando, e a parte mais difícil é que as pessoas fazem isso com os próprios cristãos. E aí você fica se perguntando, cara, aonde é que essas pessoas estão com a cabeça, mano? O que essas pessoas estão pensando? Elas estão achando que Deus olha do céu e fala: isso aí, vai lá, aponta ele, acusa ele, mostra pra ele que ele tá totalmente errado e que você tá certo. Cara, eu não consigo ver Deus se alegrando com isso. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todas as vezes que alguém chegava como um acusador com alguém diante de Cristo, falando: aí, ó, esse cara aqui pecou. Olha aí, ó, essa pessoa aqui, ó, foi pega em adultério. Jesus não estava do lado dos acusadores. Jesus não se colocava do lado daqueles que estavam apontando. Jesus estava sempre ao lado do acusado. Jesus estava sempre do lado do pecador. Só que existe uma diferença, não confunda. Você estar do lado do pecador não quer dizer que você concorda com o pecado dele. E é isso que as pessoas estão confundindo. Hoje as pessoas acham que para elas se oporem ao pecado, elas estão na obrigação de se opor ao pecador também. Quando na verdade o que Cristo sempre fez foi amar o pecador e odiar o pecado. E se Cristo conseguiu fazer isso, por que você não consegue? Qual que é a dificuldade? É tão difícil assim você amar, você abraçar alguém que está em pecado e falar: cara, eu amo você, mas vamos vencer isso junto? Não é tão difícil assim. E aí você vai ver hoje as pessoas perdem muito tempo apontando, falando que a pessoa está errada, e ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Ao invés de trazer essa pessoa para mais perto de Cristo, acaba afastando ela de Cristo, fazendo com que essa pessoa vá para longe, fazendo com que essa pessoa tenha uma visão de Cristo que não é o que Cristo realmente é, sabe? E eu acho que um dos maiores problemas, uma das coisas que fazem as pessoas tomarem esse tipo de atitude, é porque elas se julgam mais santas do que as outras pessoas. E era o que os fariseus faziam. Os fariseus, eles julgavam a santidade deles, eles nivelavam a santidade deles se baseando nas outras pessoas. Então, ele olhava para as pessoas que estavam ao redor deles e eles falavam: bom, eu não faço aquilo ali, então eu sou mais santo que ela. Ah, tá vendo aquele cara ali, ó? Aquele cara ali tá em adultério e eu não, então eu sou mais santo que ela. Ah, tá vendo aquela pessoa ali, ó? Fornicação, então eu sou mais santo que ela. E esse é o nosso problema. A gente julga o nosso nível de santidade, o nosso nível de espiritualidade se baseando nas outras pessoas. Só que, cara, a gente vai aprender que a nossa base, a gente tem que se basear em Cristo. E a pergunta que eu faço pra você hoje, o questionamento que eu deixo pra você hoje é o seguinte: você se baseando nas outras pessoas, talvez você realmente se sinta um pouco mais espiritual. Mas e se você se basear em Cristo? Será que você é tão espiritual assim?
Se você se basear na santidade de Jesus, será que você é tão santo desse jeito? Cara, a gente precisa colocar na nossa cabeça que nós somos todos pecadores, que nós somos todos agraciados por Cristo. Não é porque eu minto e o outro adultera que o adultério dele é diferente do meu pecado. A graça de Cristo nos alcança do mesmo jeito. São coisas que têm que ser tratadas de formas diferentes, mas não deixa de ser pecado. Então, cara, primeiro a gente tem que entender como é que Deus nos olha. E o maior problema é que a gente acha que Deus olha para nós da mesma forma que nós olhamos. Mas Deus, ele não olha simplesmente para a atitude que você toma. Deus não olha somente para o seu pecado. Deus olha aquilo que está guardado aqui dentro. Deus olha além do que os olhos podem ver, sabe? O maior problema do pecado não é ter o cometido. O maior problema do pecado é o que você sente aqui dentro enquanto comete. Tem pessoas que pecam e se sentem de boa, tipo, tranquilo. Nossa, cara, pequei. Vixe, você viu, pequei, Mas pequei, já foi, passou. Tem outras pessoas que quando elas pecam, ela fala, meu Deus, eu não queria ter feito isso. Aí eu pergunto pra você, Deus olha para as duas pessoas da mesma forma? Não. Por quê? Porque Deus não olha somente a atitude que você toma. Ele olha aquilo que está aqui dentro enquanto você peca. Se a sua vontade realmente não era pecar, se o seu coração estava ali dentro falando, não faz isso, e no final das contas você acabou fazendo, e aqui dentro tinha alguma coisa falando que não era a coisa certa, e você se sentiu mal com esse pecado, cara, Deus, ele olha para você com um olhar de graça. Diferente das pessoas que se acostumaram com o pecado e vivem como se estivesse tudo bem. Pecam hoje e amanhã se levantam e não, está tudo certo, não tem nada de errado. Hoje eu queria trazer essa consciência para você que talvez seja um fariseu. Eu sou um fariseu? Talvez você seja um fariseu. Se você for um fariseu é um problema? É um problema se você continuar agindo desse jeito. Se não, tá tudo certo. É só mais um pecado que a gente comete e que Cristo está disponível e disposto a nos perdoar. Fechou? Então é isso aí. A palavra de hoje é essa. Eu fico muito feliz, eu quero pedir para vocês continuarem me ajudando, me ajudem a compartilhar, que essas palavras te edifiquem de alguma forma. Comentem aí embaixo se está te ajudando, comentem aí se está sendo legal para vocês ou não. E curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo. Falou!